Nesse vídeo, iremos demonstrar a técnicas dos reflexos neurológicos profundos e superficiais. Reflexos profundos. A técnica para elicitar um reflexo profundo consiste em segurar o martelo frouxamente entre o polegar e o dedo indicador, permitindo que ele se desloque como um pêndulo. Devemos evitar segurá-lo com muita força, a fim de permitir a amplitude do movimento. Reflexo bicipital. Posicionar o dedo polegar sobre o tendão do bíceps, fazendo uma leve pressão, e percutir com o martelo sobre a unha. A resposta esperada é uma leve flexão e supinação. O bíceps é inervado pelo nervo músculo cutâneo, raízes C5 e C6. Reflexo tricipital. Suspenda o braço do paciente, deixando o cotovelo com flexão de 90 graus, e percuta o tendão tricipital proximal ao processo olecrano da ulna. Alternativamente, apoie o antebraço do paciente. A resposta esperada é uma leve extensão do cotovelo. O tríceps é inervado pelo nervo radial, raízes C7 e C8. Reflexo braquiorradial. Apoie o braço do paciente levemente supinado e coloque o polegar sobre o rádio, pouco abaixo do processo estiloide. Percuta o martelo sobre a unha. A resposta esperada é uma flexão e supinação do antebraço. O músculo braquiorradial é inervado pelo nervo radial, raízes C5 e C6. Reflexo da flexão dos dedos. Pelo método de Tromer, o examinador segura a mão do paciente relaxada pelo terceiro quirodáctilo e o golpeia rapidamente para cima. A resposta esperada é a flexão dos dedos. Alternativamente, pelo método de Hoffman, o examinador deprime a falange distal do paciente e permite que o dedo retorne à posição inicial. A inervação é mediada pelos nervos mediano e ulnar, raízes C8 a T1. Reflexo da flexão do quadríceps. Com o paciente sentado, posição sentada, com a perna suspendida sobre a mesa, percuta o tendão patelar. O examinador apoia a mão acima do joelho do paciente para sentir a magnitude do movimento. Alternativamente, com o paciente na posição supina, o examinador flexiona o joelho do paciente e percute o tendão patelar. Os músculos extensores da coxa são inervados pelo nervo femoral, raízes L3 e L4. Reflexo da flexão do aquileu. Com o paciente sentado e a perna relaxada, o examinador dorsiflexiona o pé do paciente, deixando uma leve tensão e percute o tendão aquileu. Alternativamente, na posição supina e o joelho do paciente levemente flexionado e relaxado, o examinador dorsiflexiona o pé e percute o tendão. Os músculos extensores da coxa são inervados pelo nervo tibial, raízes S1. Métodos para ampliar a resposta dos reflexos. O método de Jędrowicz. O paciente flexiona ambos os dedos em forma de gancho e puxa na direção lateral enquanto o examinador percute o tendão. Existem outros métodos alternativos, como olhar para cima ou morder. O método de contrapressão, o paciente mantém uma contração leve no músculo, que o tendão será testado. No reflexo patelar, por exemplo, o examinador empurra levemente com o polegar a tíbia do paciente. Enquanto isso, o paciente resiste à pressão com a força do quadríceps e o examinador percute o tendão. Classificação dos reflexos. Os reflexos são classificados de 0 a 4. O 0 representa a reflexia, o 1 hiporreflexia, o 2 normal, o 3 hiperreflexia e o 4 clonus. Reflexos superficiais. Para elicitar os reflexos superficiais, o examinador pode utilizar um abaixador de língua quebrado, uma chave ou a haste de um martelo de exame neurológico. Coloque o paciente supino com os membros completamente relaxados simetricamente e com os joelhos retos ou levemente fletidos, e quadril levemente rotacionado externamente. Reflexo plantar. No reflexo de extensão do polegar, diversos métodos podem ser utilizados. No método de Babinski, o examinador testa o dermátomo na região de S1. Com o pé do paciente aquecido, o examinador estimula a porção lateral da planta do pé, do calcanhar até o início da base dos dedos. Para elicitar o reflexo, o examinador deve aplicar distância, pressão e velocidade adequados. A resposta normal é uma flexão do polegar ou a reflexia igual em ambos os membros. A resposta patológica, no paciente adulto, seria a extensão do polegar ou assimetria na resposta dos membros. No método Shadok, o estímulo deve ser feito ao longo da margem lateral dorsal do pé. No método de Schaefer, aperte fortemente o tendão aquileu. No método Oppenheimer,
o examinador pressiona as interfalanges proximais sobre a parte anterior da tíbia. Resposta esperada é a arreflexia. No método de Gordon, o examinador aperta os músculos da panturrilha. No método de Bing, o examinador, com o objeto pontiagudo, aplica diversos estímulos na superfície dorsolateral do pé. O reflexo plantar é inervado pelo nervo tibial, raízes L4 a S2. Reflexo abdominal. O examinador estimula a pele dos quadrantes abdominais obliquamente em direção à cicatriz umbilical. A resposta esperada é a cicatriz umbilical se mover em direção ao quadrante estimulado. A resposta é mediada nos quadrantes superiores pelos nervos intercostais e dermátomos T7 a T10 e nos quadrantes inferiores pelos nervos subcostal, ilho hipogástrico e ilho inguinal, raízes T10 a segmentos lombares superiores. Reflexo cremastérico. O examinador estimula a região medial da coxa. A resposta esperada é a contração ipsilateral do músculo cremastérico e, consequentemente, elevação testicular. A inervação é através dos nervos ilho inguinal e gênito femoral, raízes L1 e L2.